Boro, o micronutriente com efeito macro. Sabemos que na natureza tudo está interligado. Milhares de fios se entrelaçam para criar a vida. Na arquitetura da planta, o boro é um desses fios essenciais. Micronutriente vital para a formação de novos tecidos, atua desde a estrutura da célula vegetal e segue além, estimulando o metabolismo, a sanidade, o crescimento, enfim, cumprindo um papel indispensável no desenvolvimento pleno da cultura. Com um registro milenar na história da humanidade, o boro acumula um acervo de descobertas científicas que iluminam questões centrais na agricultura, qual o ponto de equilíbrio, as demandas no ciclo vegetativo, fontes e formas de aplicação, entre outras. Para encontrar as respostas, compartilhamos nesta websérie o conhecimento de grandes pesquisadores, professores, agrônomos, produtores e especialistas no tema. Aproximando a ciência de quem produz, buscamos explorar todo o potencial do boro, o micronutriente com efeito macro, essencial para tecer a planta cheia de vida. Assista agora o nosso bate-papo com Ricardo Trautmann sobre a importância do manejo do boro na cultura da soja e do milho. Olá, você que está nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer aí a vocês estarem gastando aí um pouquinho do tempo de vocês para poder estar prestigiando a gente aqui, assistindo o nosso vídeo, no qual hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o engenheiro agrônomo Ricardo Trautmann e vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do boro e o manejo do boro na cultura da soja e do milho. O Ricardo, ele é engenheiro agrônomo e tem mais de 20 anos de experiência aí. Ele é um especialista na nutrição mineral de plantas e na fertilidade do solo. Ricardo, hoje, ele está à frente do departamento de nutrição vegetal da empresa Agrofértil, que tem atuação global no Paraguai. Ricardo, muito obrigado que você está gastando esse tempinho com a gente. Excelente, Flávio, sem problema. Estamos aí para ajudar, somar. Exatamente. Ricardo, a ideia de chamar você para esse bate-papo é justamente para mostrar que, como aqui no Brasil está falando muito sobre a importância do boro, que os nossos solos estão com problema de boro, nós temos que melhorar nosso manejo de boro. Eu quero mostrar para os profissionais da área, né, os agrônomos, né, enfim, os técnicos, os produtores, que esse problema do boro, na verdade, ele está rompendo barreiras aí, né, e a gente também tem problemas em outros países. Então, eu pensei em você por causa do Paraguai, pela proximidade ali que a gente tem com a região do sul do Brasil e a experiência que você tem também ali na região do Paraná e do Paraguai. Ricardo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: qual foi o motivo, ou quais foram os motivos aí que fizeram a Agrofértil ter esse start para vocês começarem a se atentar a esse manejo do boro? Eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que vocês aí da Agrofértil fazem um trabalho excepcional em relação ao manejo da fertilidade do boro nos agricultores aí do Paraguai. Então, eu queria saber qual foi o motivo aí que vocês tiveram, ou os motivos que foi o start de vocês virarem essa chave aí para aumentar o portfólio de vocês em relação a produtos com fontes de boro. Perfeito, Flávio. Na verdade, vamos iniciar, então vou contar um pouco da história, e na história você acaba tendo um embasamento como nós chegamos às recomendações de boro. Tá? E hoje, massivamente, a gente vê que praticamente todas as empresas que têm trabalhado no fornecimento de insumos aqui no Paraguai acabam tendo alguma recomendação de boro. Desde 2010, quando eu assumi o departamento de nutrição vegetal dentro da empresa, com um trabalho massivo de análise de solo, a gente vinha observando os níveis de 0,3, 0,4 miligramas por decímetro cúbico de boro nos solos. E isso sendo realmente muito, muito comum aqui, independente das características físicas do solo, né? Mesmo nós temos uma variabilidade muito grande de solos aqui dentro do Paraguai, desde solos muito argilosos até solos muito arenosos. E a deficiência de boro se repetia em praticamente todas as áreas, tá? Eventualmente, uma outra área com boros um pouco melhor, que a gente se refere quando fala em 0,6 milímetros ou 0,7 miligramas por decímetro cúbico, tá? Mas ainda hoje, nós já com o conhecimento e com todas as orientações aí, a gente considera isso também de médio para baixo, né? Para quem tem buscado uma soja aí de alta produtividade, o milho também de alta produtividade, os números que a gente tem buscado e orientado o nosso cliente, o nosso parceiro aqui no Paraguai, é buscar em torno aí de 1 miligrama, né? De 1 miligrama por decímetro cúbico de boro
no solo, pelo menos aí 1 miligrama na camada de 0 a 20, isso é pelo menos, né? Se é possível, tá, com 1,1, 1,2, a gente entende que isso é melhor. A gente também vê as dificuldades de subir isso no solo, a gente tem observado, não é fácil, mas ao mesmo tempo, é interessante também ter quantidades de boro. As nossas orientações são nas camadas de 20 a 40. Tá? Então, essas aí é onde que a gente vê que a situação também não é boa. Nós temos aí 0,2, variando para 0,3 miligramas por decilitro cúbico, de 20 a 40, quando a gente gostaria de pelo menos estar aí com 0,6 a 0,7, né? Então, esse é o panorama onde que a gente iniciou lá em 2010, mostrando, ó, realmente a necessidade de boro é grande. E aí começamos a trazer algumas fontes de boro naquele momento. Naquele momento já começamos a trabalhar com tetraborato e depois nós entramos então com o octaborato. Tá? Então, assim foi evoluindo as nossas recomendações. Hoje, dentro da nossa linha, aí nós temos já praticamente 4 produtos distintos para facilitar, principalmente a recomendação e facilitar a aplicabilidade do próprio agricultor em estar usando esse nutriente. Bom, perfeito. E antes da gente começar a falar dessas fontes aí, você falou que os solos aí realmente estão bem aquém do que é considerado como o mínimo necessário, né? E eu fico alegre de ouvir isso aí, por isso que você foi uma escolha bem assertiva, assim, para a gente poder entrevistar, porque a gente sabe que as tabelas aqui no Brasil elas vão ser atualizadas. Então, o nível crítico ele vai passar de 0,6 para 1 miligrama, e você já está desde 2010 já tentando atingir esse objetivo. É difícil, é muito difícil, Ricardo, conseguir aumentar esse boro aí 0 a 20, de 20 a 40. É possível a gente fazer isso. Eu sei que em todo programa de manejo de fertilidade, a gente visa aumentar o ponto do nutriente, né, a disponibilidade desse nutriente no perfil do solo, né, para daí refletir em ganhos de produtividade. É muito difícil aumentar esse boro de 0 a 20, de 20 a 40, e se é possível também, antes da gente atingir esses níveis de 1, que você falou, de 0 a 20, e em torno de 0,6, de 20 a 40, é possível a gente ter ganhos de produtividade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está tentando fazer o manejo para elevar esse boro, a gente também ter ganhos de produtividade durante esse manejo aí. Bom, muito bem. Flávio, eu considero o boro como um micronutriente que os resultados dele são fundamentais. Principalmente, nós estamos olhando aí os agricultores que buscam tecnologia, têm utilizado variedades de soja aí com alto potencial produtivo. Então, nós temos aqui no Paraguai áreas aí quilos, até áreas chegando aí a 6 mil quilos por hectare, né? Que no Brasil se usa muito mais sacas por hectare, até 100 sacas por hectare. Mas, obviamente, o manejo de boro tem sido muito bem tratado nessas áreas. Tá? Então, vamos lá. Elevar o boro no solo não é fácil, realmente. O manejo adotado tanto para as áreas argilosas como para as áreas arenosas é distinto, mas tem algumas integrações que têm sido muito importantes, que têm nos ajudado. Tá? Uma delas, Flávio, que tem que ser, é primordial, temos que salientar aqui, dentro do nosso manejo, tá? Manejo em geral, quando eu vou falar até do sistema de plantio direto, a recomendação, e tem sido muito importante, a incorporação de rotação, e dentro dessa rotação entrar plantas de cobertura. Tá? Nós temos uma região muito quente, então nós tentamos pelo menos manter os níveis de matéria orgânica. Então, as nossas recomendações, isso faz parte dentro daqueles clientes que nós atendemos, que realmente ouvem as nossas recomendações, isso faz parte para ajudar a manter e melhorar os níveis de boro. Muito bem, o que nós conseguimos observar em produtores que já têm trabalhado conosco, principalmente aí com as formulações granuladas nossas, com o tetraborato, tá? Aí a gente pode já direcionar um pouco o granubor. Nós temos áreas que agora nós já vamos para 5º ano de utilização, tá? De 1 quilo, pelo menos 1 quilo por hectare de B.
E a gente observa áreas que saíram de 0,4, tá? Nós já estamos chegando a 0,6, eu tive um talhão que já apresentou 0,7. Então, é possível? Sim, é. Mas depende também do manejo a ser aplicado, isso é muito importante, tá? E a utilização anual. Uma coisa que eu comento para os nossos agricultores é: o boro passa a ser um nutriente importante de utilização anual, assim como o NPK. Aí eu tenho focado muito isso daqui. Quando a gente vai para um solo arenoso, a gente entende que ocorre muita fixação do boro em si, e quando a gente vai para um solo, vamos lá, retornando, quando a gente tem os solos mais argilosos, aqui acima de 60%, 70% de argila, nós entendemos que ocorre muita fixação desse nutriente, tá? Então, nós sempre vamos ter perdas do nutriente, do boro. E quando a gente olha para os solos arenosos, nós temos mais lixiviação. Então, o manejo é muito importante. Você também está introduzindo, dentro do sistema de plantio direto, ter plantas de cobertura. Isso daí vai melhorar, ou pelo menos ajuda a manter os níveis de matéria orgânica, e com isso nós mantemos os níveis de boro na solução do solo, tá? Que isso é primordial para que esse boro realmente esteja disponível para a planta. Ô, gente, olha que interessante aqui que o Ricardo está dando uma dica para a gente. Ele está mostrando para a gente que é possível sim a gente aumentar esses teores de boro, só que não adianta eu simplesmente fazer uma aplicação de boro todos os anos. Se eu não trabalhar a matéria orgânica desse solo, eu não vou conseguir. Por quê que ele está falando isso, gente? Porque a maior reserva do boro no solo está justamente ele absorvido ali nas matérias orgânicas. E outro detalhe interessante que o Ricardo falou aqui para a gente é ficar atento ao teor de argila desse solo. Ele está mostrando para a gente que quanto maior for o teor de argila desse solo, o caminho dele é mais difícil. Por quê? As argilas, quanto maior for esse pH do solo, também maior é a afinidade das argilas em absorver esse boro e vai disponibilizar esse boro na solução do solo para que a planta possa absorver ele. E interessante também que o Ricardo falou que aí no solo, no caso do solo arenoso, às vezes a gente não tem tanto uma matéria orgânica tão bem trabalhada, apesar que existem solos arenosos que têm matéria orgânica maior do que solos argilosos, mas enfim, a gente tem que trabalhar essa matéria orgânica também para diminuir o quê? A perda do boro por lixiviação. Então, gente, olha só, vamos ficar atento aí que a gente não vai conseguir fazer um bom manejo desse boro se a gente não fizer também um bom manejo da matéria orgânica desse nosso solo. Cara, achei fantástica essas dicas que você deu para a gente aí. Muito obrigado. Em relação à fonte que você está falando, Ricardo, você falou 2 vezes tetaborato. Se a gente pegar aí os trabalhos de pesquisa na década de 70, 80 e até mesmo no início da década de 90, foram feitos uns trabalhos massivos no qual se avaliou diferentes fontes de boro. Eles avaliaram sempre ácido bórico, a rocha bórax, que é um tetaborato de sódio, só que ela tem 10 moléculas de água, e avaliaram a ulexita. E eles viram que o ácido bórico tinha um processo de lixiviação muito rápido, né? Então, quando chegava na soja ali de V4 para V5 adiante, faltava boro. No caso do milho, eles começaram a ver que de V5, V6 adiante começava a faltar o boro. E eles viram que no caso do tetaborato de sódio, né, com ele na natureza, que ele tem 10 moléculas de água, ele vai ter 11% de boro, eles viram também que tinha um processo de lixiviação tão rápido quanto o do ácido bórico, porque ela é uma rocha 100% solúvel. E eles viram que ela também tinha um tempo de solubilização muito rápido. Então, uma vez que a gente aplicava esse produto, essa rocha bórax, 10 moléculas de água na água do solo, rapidamente ali aquele produto ele dissolvia na água do solo e podia dar 2 problemas, ou problema de lixiviação ou problema de fitotoxidez, que está liberando muito boro porque ela era uma rocha 100% solúvel. E se concluiu que a ulexita era a melhor fonte porque ela parcialmente ela é solúvel em água, então somente parte daquela rocha vai liberar o boro, então se diminuiria esse risco de lixiviação, que daria tempo do sistema radicular crescer, e também você teria essa liberação mais gradual. Esse bórax que você está falando que você usa, esse tetaborato, ele é o 10 moléculas de água ou ele já é aquele tetaborato de sódio, que ele é o penta-hidratado e ele passa a ter 15 moléculas de água? Porque a partir do momento que se desidratou a rocha, as pesquisas começaram a ver que o tetaborato de sódio, a rocha bórax, ela começou a ter um tempo de liberação mais longo, ela precisou de passar mais tempo por ela ter sido hidratada. É essa rocha que você está trabalhando como fonte ou é o bórax antigo com 10 moléculas de água? Não, Flávio, realmente, um ponto que é muito importante dentro das nossas recomendações, e isso é uma orientação nossa, do nosso departamento, é sempre buscar
os fertilizantes mais eficientes que nós temos no mercado. Então, realmente, um ponto, quando a gente foi para o mercado mundial buscar uma fonte que demonstrasse, tivesse mais eficiência, nós acabamos chocando, né? Ou seja, melhor, acho que a palavra encontrando essa fonte aí, que ele é um boro de 100% de liberação gradual, mas ele é completamente solúvel, tá? Mas ele não libera esse boro, ele não disponibiliza todo de uma vez. Isso é muito importante, tá? Para as nossas áreas, principalmente para nossas áreas, aonde que a gente tem, aí chega a ter 85%, às vezes até 90% de areia, são solos bem arenosos. Então, você está trabalhando com uma fonte que você tenha liberação gradual é extremamente importante, tá? Nós chegamos até, em algumas recomendações, a trabalhar aí de 1 quilo de boro até 1,5 kg. Então, se você trabalhar com uma fonte de liberação rápida, né, falando de um ácido bórico ou até mesmo um bórax, você corre um grande risco de você ter um pouco de fito na soja. E a gente não quer, né? No desenvolvimento inicial, você realmente precisa que a soja, para que ela possa expressar todo o potencial produtivo, ela tem que ter um bom início, uma boa germinação e desenvolver o sistema radicular. Para isso, um tema que vale a pena a gente falar aqui, que a gente tem destacado muito nessas nossas cultivares mais modernas aí, de soja de 120, 110 até 135 dias aí, que tem ficado os principais ciclos nossos aqui no Paraguai, são sojas de crescimento muito rápido, então elas acabam priorizando muito o potencial produtivo. E o sistema radicular dessas cultivares acabaram sendo afetado. Bom, como melhorar isso? Obviamente que tem vários manejos aí que são importantes. Voltamos a falar do nosso manejo, tá? Primeiramente, dentro das áreas aqui do Paraguai, a gente tem recomendado a correção do alumínio, tá? Esse é um ponto fundamental e isso tem melhorado muito, tá? A utilização tem sido cada vez mais massiva aí, tanto de calcário como de gesso. E para isso, para melhorar mais ainda o crescimento, o desenvolvimento do sistema radicular, entra também as orientações de fontes de boro, tá? E a principal nossa fonte de boro de liberação gradual, mas 100% solúvel, encaixa muito bem nessa situação, tá? Então, sem dúvida, esse é a fonte que nós temos trabalhado e que tem nos dado bons resultados. Tô sim, Ricardo. Então, olha só, acho que é muito legal, gente. Outro recado que o Ricardo passou para a gente. Quando a gente procura uma fonte de fertilizante, a gente sempre procura aquele fertilizante que a fonte dele, do nutriente, seja 100% solúvel, porque a gente quer garantir que todo nutriente que eu estou pagando por ele, de fato, ele vai estar na água do solo, que a planta possa absorver ele. Só que dependendo desse nutriente, se ele for liberado muito rapidamente, a planta não vai ser tão eficiente em absorver ele. Então, por isso que a gente opta por fertilizantes que sejam 100% solúveis, mas que tenham uma liberação mais lenta ao longo do seu tempo, seguindo o ciclo da cultura. Então, a gente já busca isso no KCl, nós buscamos isso na ureia protegida, então tem várias tecnologias, no fósforo, tem várias empresas que existem já fertilizantes com essa tecnologia, que são fontes 100% solúvel e que tem liberação mais lenta. Hoje, pelo que ele estava falando para a gente, Ricardo, nós também temos hoje uma fonte de boro que ela é 100% solúvel, mas que ela tem uma liberação mais lenta, que é o tetaborato de sódio com 5 moléculas de água, que seria o tetaborato de sódio pentahidratado, tá? Então, olha só que legal, gente, já tem essa dica aí do Ricardo. Ricardo, e esse boro, vocês recomendam ele em aplicação sozinho? Vocês recomendam ele em aplicação em conjunto com mistura com outro fertilizante? Como que é o manejo que vocês têm feito aí no Paraguai? Muito bem, Fábio. Isso daí também foi uma grande virada para que o agricultor, na prática, consiga usar o fertilizante. Nós começamos, quando nós iniciamos, nós tínhamos o fertilizante separado, então as doses, você pega um fertilizante com a concentração de 15% de boro, você acaba aplicando em torno de 7 quilos do fertilizante a 10 quilos. Em alguma outra situação, você chegava a trabalhar aí até 15 quilos, 14 quilos do fertilizante. Então, existe uma dificuldade de você conseguir aplicar essas doses baixas. Como nós resolvemos isso? Nós pegamos nossa
o nosso tetraborato pentaidratado e misturamos ele com o KCl. Aí nós fizemos algumas formulações que nós podemos encontrar com 0,5% de boro ou com 1% de boro. Tá? Então, a cada 100 quilos da mistura do fertilizante, você estaria entregando, seria 500 gramas do nutriente, boro, ou 1 quilo de boro. Então, às vezes, em algumas situações aí, você utilizando um pouco mais do nosso fertilizante, nós chamamos ele de K-bora aqui, então ele tem na sua formulação potássio, é a mistura de cloreto mais o tetraborato, então ele tem potássio e boro. Tá? Então as doses desse, obviamente, são doses, elas são recomendadas em cima da necessidade tanto do potássio e do boro. Algumas situações a gente acaba até fazendo algumas complementações aí para aumentar os níveis de boro dentro do fertilizante, mas em geral a gente consegue encaixar muito bem essas duas formulações. Então, áreas que você já tem níveis um pouco mais altos, você consegue trabalhar com 0,5% de boro, e áreas que você está iniciando todo um trabalho para melhorar os níveis de boro e para fornecer esse nutriente para a cultura, a gente tem trabalhado com 1 quilo, 1 quilo do 1% do boro. Tá? Então, a cada 100 quilos do fertilizante, você acaba jogando 1 quilo de boro. Tá? Isso foi fundamental para a utilização. Isso facilitou muito. Hoje, a gente comercializa, para você ter uma ideia, Flávio, em torno aí de 15 mil toneladas. Das 15 mil toneladas do nosso cloreto, praticamente 12 mil toneladas são da mistura com o K-bor, a mistura com o tetraborato. Tá. Perfeito, Ricardo. Então é o seguinte, a gente sabe que esse tetraborato que você está falando, ele é 100% solúvel, né? Então a gente sabe que, no caso, a Olexita, ela libera menos, né? Só parte dela que é solúvel, então a gente teria que jogar o dobro dessa dose para poder ter a mesma quantidade de boro. E aí você está falando que nesse caso, você vai fazer a mistura física de grãos do tetraborato de sódio pentaidratado com o KCl, né? Antigamente, nós tentamos fazer isso misturando o KCl com as ulexitas. E aí, quando a gente aplicava numa faixa aí acima de 20 metros, 22 metros, a gente viu que tinha uma segregação muito grande entre os grãos do KCl e os grãos da ulexita. Isso também vai ocorrer com essa mistura que você tem aí, ou a gente pode aplicar sem perigo nenhum, Ricardo? Flávio, essa eu acredito que seja uma das misturas mais uniformes que tem, porque a densidade, quando você pega e separa a densidade do KCl e a densidade do tetraborato pentaidratado, eles são praticamente iguais. Então, dentro das nossas aplicações, os nossos clientes, com os equipamentos, nós fazemos questão de regular os equipamentos, utilizamos um programa que se chama Lanço para ver realmente o coeficiente de variação dessas máquinas. E com isso, nós observamos aí, existia um problema muito sério de aplicação, também no Paraguai, máquinas com 40%, 50% de coeficiente de variação. Então, em algumas situações, em vez de você melhorar a distribuição do fertilizante, tá, e a tua operação, você estava manchando o solo. Tá? Em pontos, em vez de que você está jogando os teus 100 quilos, como exemplo, você jogava 200 quilos, em outros pontos dentro da lavoura, você não jogava nada. Então, esse é mais um serviço que a gente tenta entregar o nosso cliente que vai fazer a aplicação a lanço do nosso fertilizante, nós fazemos questão de regular o equipamento dele. Aí a gente usa um software para realmente quantificar qual que é o coeficiente de variação. E o que a gente observa dentro das faixas de aplicação, aonde está caindo o cloreto, está caindo o boro também. Então, se essa eu tenho como absoluta certeza, quem pensa em fazer essa mistura, você vai ver que realmente os dois fertilizantes eles são muito parecidos quando você olha, até na própria granulometria, o tamanho dele é muito parecido e a densidade, isso é um ponto muito importante que faz toda a diferença na hora de lançar o grão, né? A velocidade que ele lança e a distância que ele atinge, isso acaba interferindo na qualidade da distribuição. E aí é onde, por isso que nós temos tanta segurança de recomendar o nosso K-bor, que é a mistura do cloreto mais o tetraborato. Perfeito, Ricardo. Então, gente, olha só que legal que o Ricardo está falando. Hoje a gente já tem um produto, uma fonte de boro que ela é 100% solúvel, tá? Que ela tem uma liberação lenta
que ela tem a densidade e o tamanho de partícula dos grãos muito parecida com a do KCl, que pode fazer a mistura física do KCl. Então, você pode jogar ele tanto a lanço sozinho, quanto ele em mistura física com o KCl. Então, você pode aí melhorar o seu manejo, o seu operacional, que às vezes você vai falar, não quero entrar somente com o boro, porque vai me onerar muito. Você tem essa possibilidade de fazer a aplicação desse tetaborato de sódio pentahidratado. E uma outra coisa interessante, Ricardo, aí eu vou dar um pitaco aí, porque como eu tenho doutorado em fisiologia e estudo bastante isso, quando a gente faz melhora a concentração de potássio disponível na água do solo, frente à quantidade de boro disponível na água do solo, tem um sinergismo. O boro ele aumenta a velocidade de absorção desse potássio. Então, possivelmente, você acredita que a gente possa estar melhorando a eficiência da absorção das raízes desse potássio quando a gente faz essa mistura física dos grânulos do tetaborato de sódio pentahidratado com KCl e faz essa aplicação a lanço? Flávio, toda a academia é muito importante. Então, uma vez que a gente teve o conhecimento dessas informações, é mais um argumento justificável por que misturar o boro com o potássio. Então, sim, isso a gente mostra o que os pesquisadores já mostraram há mais tempo atrás, que é importante você ter concentrações razoáveis de boro na solução para que seja absorvido o potássio também. Então, existe uma interação positiva desses dois nutrientes no solo. E isso daqui a gente tem mostrado por que usar, então, o K-Bor. Tá? É interessante, esse é uma sinergia que existe entre esses dois nutrientes. Bom, Ricardo, muito obrigado por essas explanações suas, aí, essas dicas, gostei demais, foi realmente bem construtivo. Então vamos lá, gente, só para a gente dar uma recapitulada aqui. O Ricardo falou que para a gente aumentar esse teor de boro no solo, primeiro ele falou que para ter o nível crítico hoje tem que ser próximo de 1, tá? Então, nossos solos eles estão bem abaixo disso, então se formos classificar nossos solos hoje frente a esse nível crítico que a Agrofert tem trabalhado lá no Paraguai e tem feito o Paraguai se tornar um grande player como produtor mundial de soja, então a gente tem que dar atenção também ao trabalho que eles estão fazendo lá no Paraguai. Então, esse nível crítico tem que ser próximo de 1. Nossos solos estão bem ruins da camada de 0 a 20, principalmente de 20 a 40. Para a gente aumentar, tem alguma possibilidade de aumentar esse nível de boro no solo, para melhorar a fertilidade desse solo com boro, temos que melhorar a matéria orgânica, temos que trabalhar também ali alguma coisa que melhore a qualidade, a quantidade dessa matéria orgânica para a gente conseguir, sim, a extrair a planta daquele ano, os grãos daquele ano e deixar um residual para que aquele boro possa ir aumentando ano após ano, melhorando a fertilidade de boro. Ricardo também falou que temos que ficar atento à textura do solo, se ele é um solo mais argiloso, vamos ter problemas de adsorção desse boro nas argilas, e aí nós temos que recalibrar essa dosagem para poder compensar o que vai ficar ali nas argilas. Lembrando que quanto maior for esse pH do solo, maior é a afinidade das argilas pelo boro. Ele também nos atentou aos solos mais arenosos, que mesmo ele tendo uma boa disponibilidade de matéria orgânica, ele vai ter uma boa lixiviação quanto maior for esse regime de chuva. Ricardo também falou para a gente que existe hoje no mercado fonte de boro que são 100% solúvel e que tem liberação controlada desse produto ao longo do ciclo, e também que tem esse mesmo produto pode fazer uma mistura física de grãos ser aplicada com KCl. Ricardo, muitíssimo obrigado. Tá? Se você quiser deixar algum recado final aí para quem vai nos assistir aí, alguma dica, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Flávio, realmente agradeço a oportunidade aí. Estamos à disposição se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente. Hoje aí está com as mídias sociais, é muito fácil encontrar o contato de todo mundo. Fábio, muito obrigado e tenham todos aí uma boa jornada. Até mais, gente, e fiquem atentos aos próximos vídeos.